Olá, boa tarde, boa tarde. Vamos para nossa leitura. Ó, nos vídeos anteriores, eu já tinha falado sobre a ignição forte que a gente teve aí no dia anterior, ontem, tá? Hoje é dia 13, então essa entrada no dia 12 aqui, forte, uma forte ignição. Tinha falado sobre também eh, uma possibilidade de o dia seguinte ser um pullback. E ele desenvolveu mesmo, de fato, um pullback, ó. 3 barras negativas é forte, né. Bora lá. E aí, hã, dentro do dia, né, a abertura do dia, ela foi dentro da zona de pullback, uma possibilidade forte de segurar, de ficar. Podia ficar aqui, né, como eu sempre falo, podia ficar aqui, mas foi muita porrada. A porrada aconteceu na primeira barra do dia. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui rapidinho pra gente só ter uma noção. Eu vou cair no 30, tá? M30. Ó, aqui ó, primeira barra do dia, essa daqui, é força o suficiente para poder fazer a quebra desse fluxo aqui, né? Ó, aqui ó, fluxo, então ele fez uma quebra e já continuou fazendo o desenvolvimento do pullback do H4. Então ele está fazendo um pullback do H4 e aqui demonstra que parece que está acabando o mundo, né? Pois nada. Pois bem, não é nada disso. Acabou que ele é um pullback forte, sim, mas depois de 2, 3 dias de força e 2 dias de descanso, é possível sim que venha uma força também de descanso. O ideal seria que ficasse aqui, né? Nessa área. Mas o mercado não é assim, né? Quem dera, se fosse assim, estava todo mundo milionário. Enfim, aí eu vou só analisar uma coisa aqui, calma aí. Ok, tá. Ok, volta para o H4. O que tem aqui, então, ainda a gente tem essa caixa aqui, né, ó, essa massa de, de informações, que está mais ou menos aqui assim, ó. Então a gente tem tudo essa fase. Essa fase é uma fase bem difícil, a não ser que venha uma notícia e sei lá, abra aqui, daí ele desenvolva mais uma ignição forte e aí ele consiga fazer a quebra de uma vez. Eu duvido, tá? Índice Brasil é trava, é trava. Isso aqui, ó, tá bem forte, tá bem bonito. Estamos no meio do mês. Estamos no dia 12, certo? 13. Estamos no meio do mês. Então a gente tem mais alguns dias para fazer o desenvolvimento aí do mensal. O mensal, nessa proporção, ele está sendo positivo, tá? Ele está a partir daqui, ó. Então, o mensal está fazendo isso aqui, ó. Ele está positivo. O ideal é que ele fique aí. O ideal é que ele fique aí, né? Claro, tô falando para continuar a subir, tá? O ideal é que ele fique aí. Mas pode cair tudo, pode fazer o que ele quiser, na verdade. Enfim, bora lá. Aí, o que eu tenho para dizer aqui é: tinha que ter feito essa leitura de manhã, certo? Não consegui, devido a uma obra aqui, aí o som estava muito forte, e aí eu não consegui fazer a leitura de manhã. Vou ver se eu consigo fazer amanhã pela manhã e visualizar que momento que o H4 fecha, tá? Eu acredito que ele não quebra, tá? Não tem mais força, a gente já sabe. A gente já dá pra ver que aqui, ó, no M10, ó. Será que tá pegando?
pega. Ah, sim. Aqui eu tenho o M10 aqui, ó, M10, dobrar. O M10 já falhou, tá vendo? Fez o último fluido, acabou dentro dessa conversa. Acabou, pronto, ó, não vai cair mais. Então, é provável que ele fique, essa é a palavra, tá? É provável que ele fique aqui e feche por aqui o dia de hoje. Amanhã, eu vou colocar já, mais ou menos, a ideia que eu imagino que possa ser, tá? Amanhã, dependendo da abertura, se, por acaso, uma abertura aqui para baixo, ele volta para dentro desse fluxo aqui, e esse fluxo aqui, ele tem toda essa área para ele poder brincar de forma natural e ainda de forma positiva para o H4, que seria a força positiva, né? Força compradora. Supernatural. Ainda temos força para isso. Só que ele segurou, tá vendo? Ó? Então ele tem tudo isso aqui para brincar se ele quiser navegar aqui. Certo? O que temos mais? Ops, aqui. Ok, então isso seria o H4 do BRA50, índice brasileiro. Vamos para o dólar? O dólar fez um negócio interessante hoje também. Ó, o dólar foi interessante. No dia de ontem, no último vídeo, eu tinha falado sobre essa barra aqui, ó. Essa informação. Que ela não tinha feito o rompimento e que, né, o rompimento aqui do suporte. Se eu não me engano, eu posso até ter falado também que ele pode ter fechado aqui e ainda não é confirmação de que ele vá para baixo, tá? Isso daqui é só uma ideia de que quase não tá pegando, né? Deixa eu colocar aqui mais para cima. É quase uma ideia de um minutinho. Aqui, pronto. É uma ideia de tentativa. Lembra? Eu falei assim, ó, essa barra aqui, ela vai fazer uma tentativa. Essa aqui, ó, para mim, o nome dela é tentativa. E ela conseguiu desenvolver. Ela fechou lá embaixo e fez o rompimento clean, né? Que eu chamo de rompimento clean, que é o rompimento limpo da zona de suporte. O que faz esse rompimento aqui ser válido é o pullback dele, qual vai ser. Se ele vai ficar aqui embaixo, né, nessa área, seria abaixo do fundo, certo? Ou ele vai quebrar o fundo, porque ele pode quebrar normalmente, e fazer o teste do último movimento fluido, que seria esse aqui, toda essa zona, toda essa puxada. E aí sim fazer um teste aqui nessa massa que a gente tem. E aí a gente vai ver se ele tem força para voltar para a zona intermediária, que é uma zona que está muito tempo aqui, né? Ó, a faixa dos 5.400 a 5.600, 5.650, que é essa zona todinha aqui, ó. Ou se ele vai segurar aqui e fazer o mais belo possível, que é o quê? Amanhã ele abre, faz uma ignição mais forte para poder desenvolver o pullback mais saudável e aí sim ele continua a venda, tá? Aqui não podemos esquecer, a força sim é de venda, é uma força negativa e falando sobre isso, a gente já imagina que ele vai desempenhar esse movimento, tá? Agora é só esperar, ver o que ele vai fazer aqui. Ó, o dia de hoje ele foi sensacional, porque ele me mostrou uma coisa muito legal, que foi... Deixa eu só ver qual que ele abriu. Se eu não me engano, a abertura do H4 é essa daqui, tá? Se eu não me engano, eu vou dar uma verificada, depois que eu tô com... Depois eu vejo. Esse daqui abriu. Ele abriu abaixo, ó. Ele abriu abaixo.
Ele abriu abaixo e voltou para o fluxo. Normal. O que eu tenho que pensar é que, dado momento, essa estrutura de venda cai, perde. Tá? Tem muita gente que tem muitas técnicas. Gosto de ficar vendo, inclusive, as técnicas das pessoas, dos traders por aí, pelo mundo, pelo YouTube afora. Tem muita gente que tem muita técnica, fala muito sobre um monte de coisas, né? Eu tenho uma só, que é o M30, é o mais forte para mim. A partir do momento que o M30 é esse daqui, deixa eu ver se ele pega, até onde que ele pega, que ele tá cortando. Tá. O M30 aqui, mais ou menos, ok. O M30, exatamente, ó, esse aqui é o primeiro, ó. Então ele abriu aqui. Abriu abaixo do fluxo, certo? Ó, o fluxo aqui, ó, esse é o fluxo. Aqui é a trava. Ó, a trava. Travou. Ele abriu dentro. Então, se ele abriu dentro, a gente entende que ele está travado, tá? Ele está travado e ele quer continuar, mas ele está travado, não vai ser agora que ele vai. Vai esperar ou uma notícia, ou um fluxo, ou uma abertura ruim, ou uma abertura aqui embaixo, ou um teste aqui, para poder fazer a continuação, certo? O que eu tenho aqui na mão é uma só informação. Aquele abre a venda, não abriu. Aquele abre a venda, não abriu. E a venda não tem mais. Tá vendo? Aí aqui ele fez um movimento de fluxo contra. Tô falando no M30, tá? Não tô falando no H4, tô falando no M30. H4 ainda é venda. O movimento maior é de venda. Mas no M30 ele não abriu as vendas. E aí ele faz um movimento fluxo de força abaixo ainda dessas duas linhas. Lembra? Ó, essas duas linhas, aquele H4 que eu tenho forte. E ele começa a segurar. Ó, ele faz aqui, segura o primeiro movimento. Aí ele começa a desenvolver. Só que ele não descaracteriza a venda. Não descaracteriza a venda. Ele finge, na verdade não, né? As barras começam a ficar fortes por causa da zona de vendas, que é muito forte aqui para baixo. E aí começa a entrar fluxo do comprador, estruturando a trava. Uma trava, vou colocar bem entre aspas, tá? Uma trava aqui embaixo. Certo? Como eu disse, estamos no meio do mês. Esse movimento aqui é muito forte se ele for para desenvolver. O mês do dólar é um mês vendedor e é um mês que está fazendo um rompimento. Então, essa ponta toda aqui, ó, é um rompimento do mês. Então, assim, tem força aí. Ele não abre. Ele não abre. Ele não está abrindo. De jeito nenhum ele está abrindo. Mas tudo bem, a gente espera. Tá? Só os trades de venda, que seriam os que são mais saudáveis, neste caso, eles não estão abrindo. Ok? Então eu vou voltar para H4 e ver o que seria o ideal aí para a gente falar sobre a abertura de amanhã. Tá? Se eu não conseguir fazer a leitura de mercado antes da abertura, eu já vou deixar aqui mais ou menos salvo, mais ou menos a ideia que eu pretendo falar amanhã, tá? Provavelmente ele vai fechar aqui. Já são 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, e é bem provável que ele não tenha, 5 horas da tarde, ele não tenha mais contrato para ser consumido. Como não tem ainda notícia à tarde, então ele não vai ter consumo. Enfim, aqui, pullback de baixo. Pullback de baixo, fazendo pullback. Lindo, lindo. Ele vai fechar aqui, bem provável que ele feche por aí, tá? Aí a gente tem isso aqui para conversar, ó. Isso aqui, mais ou menos, né, naquela linhazinha branca ali que eu fiz. E isso aqui. Abertura aqui para cima fala sobre esse vácuo aqui, né? Esse espaço livre. Abertura embaixo
trava do movimento ainda, e a abertura aqui embaixo, ele tem um espaço aqui para baixo. Não marquei ainda, porque eu não quero deixar marcado aqui para os meus vídeos, tá? Mas eu sei que tem mais ou menos uma linha por aqui assim, ó. Tá? Tem uma linhazinha mais ou menos aqui, ó, no 5.300 e algo. Então, estamos aí com um projeto de fazer o dólar desenvolver para os 5.300. Certo? É sobre isso aí. Ah, deixa eu falar um negócio muito legal que aconteceu no Usatec, que eu acabei esquecendo, né? Eu tinha falado que ele tinha feito topo novo, e aí eu queimei a língua, né? Usatec é complicado. Nos Estados Unidos é... Ó, eu marquei aqui, falei topo com topo. Topo com topo. Eu só esqueci de falar uma coisa muito importante. Forças, quando ele tem força direcionada, muito direcionada, todos os pullbacks, eles vão ser fortes, certo? E no movimento do H4, a gente tem que imaginar que se ele tem uma força direcionada, as possibilidades de entrada são em qualquer movimento que ele faça no ruído de acabeio pullback. Então, aqui começa a ter operações. E quando ele fecha muito próximo do 0 a 0 do último topo, ainda a força é compradora, tá? A força ainda é compradora. Ok que aqui, ó, a gente teve um movimento de teste. Esse aqui foi o teste, essa barra. Ele desenvolveu, ó, mas travou. Aqui tem que descer um pouquinho time frame para você visualizar o que está acontecendo nessa região aqui. Mas eu não vou descer não, mas eu imagino que é isso aqui, ó. Tá? E aí, olha a porrada que ele deu nessa barra aqui, ó. Furou. Ele furou tudo, arregaçou tudo essa zona aqui, né? Quebrou tudo essa zona aqui com essa agulhada. E ele não quebrou. Então a força de compra permaneceu. Foi comprado dentro da própria barra, ele fez um pullback. Então, dentro da própria barra, ele foi lá, voltou, fechou aqui, ó, e fui. Ó, isso aqui, eu vou de alta. Todo trader sabe que isso aqui tem que ser decorado, sonhar com isso aqui até. Então, pullback de alta aqui dentro, ó. Ele fez um pullback de alta aqui dentro, incrível. E aí ele fez o desenvolvimento, conseguiu fazer outra barra aqui muito forte, e agora ele está desenvolvendo. Topo histórico, isso aqui é um topo histórico, e tá indo. Ok. Agora o movimento... Agora, na verdade, não, né? Todo movimento aqui, como eu falei, recapitulando, é movimento onde forças compradoras têm poder. Tá? Por mais que isso aqui, ó, tenha sido devastador, mas isso aqui só foi um pullback de alta. Isso aqui não teve nada além de pullback de alta. Certo? Então a leitura é essa. Deixa eu só ver aqui qual que vai ser. Está na H4? Ok. Aqui ainda está positivo. Tá? Então aqui ainda é para cima. Ele está com força positiva. O movimento começa a ficar frágil a partir da abertura de amanhã, que eu provavelmente imagino que seja que ele pode abrir aqui dentro, ó, né? Aqui dentro. E aí, se ele navegar aqui dentro, ele tem esse topo, que é esse aqui, fazer o teste, e depois o topo um topo do semanal aqui que eu tenho aqui. E aí ele vai continuar subindo. Só isso. Qual é o melhor movimento para o day trade? Nesse caso, Estados Unidos, você tem que ter... Aqui fica muito perigoso, né? Qualquer movimento que você faça é muito perigoso. Muito perigoso. Então a gente tem que aguardar. Eu vou dar uma olhada se a gente tem informação nessa semana. Acredito que não. E agora é aguardar. É pullback de alta. Ele está fazendo pullback de alta. Qualquer sinal aqui é compra. Só que mantém o stop muito perto. É isso aí.
Ah, outra coisa. Só vejo fraqueza se ele vier aqui assim, ó. Tá? Uma barra vermelha que destrua esse fluxo aqui. Tá? É isso aí. Boa tarde a todos. Até a próxima.